Portanto, eu só queria que as pessoas entendessem que este podcast que nós vamos querer partilhar com elas, que as pessoas não estejam a pensar que vai ser algo catequese ou que vai ser muito pragmático. Um sermão, uma homilia. Ou o sermão de Santo António aos Peixes, portanto não é isto. O que nós pretendemos no fundo é desmistificar um bocadinho, dar aqui um bocadinho uma nuance. Eu diria, não vou dizer que é com profundidade, mas se calhar mais superficial, mas com conteúdo para as pessoas poderem entender o que é a Bíblia, o que é a religião, o que é ter fé. Bíblia sem gravata. Bem-vindo ao primeiro episódio, um podcast que se propõe a falar-lhe de Bíblia sem filtros, sem gravata, como o nome o está a indicar. Quem é que lhe apresenta este podcast? Eu, a Ana, e tenho comigo também o Padre Ricardo. Ricardo, é muito bom estar aqui contigo novamente. Ana, e sobretudo boas-vindas a todas as pessoas que poderão estar connosco e que eu desejo que sejam muitas, até porque este podcast, quando nós, numa fase inicial, sobretudo sugerido por ti, eu acho que foi interessante, e nós não queremos Bíblia sem gravata, no fundo, para que seja algo informal, mas claro que nós vamos cuidar das coisas de uma forma muito, muito cautelosa, não é? No fundo, não queremos magoar ninguém, nem ferir suscetibilidades, mas o que nós esperamos é sobretudo que as pessoas possam perceber um bocadinho o que é a Bíblia e que afinal não é assim um livro tão enfadonho. Não devemos ter medo dele, como eu costumo dizer. Não, muito pelo contrário, eu acho que é um livro da salvação, portanto nós estamos aqui preocupados com isso. Eu gostei o título é teu e eu gostei muito dele desde o início, porque eu acho que realmente ele reflete aquilo que nós nos propomos fazer aqui, né? Estamos descontraídos, estamos na conversa, acho eu. Sim, no fundo é isto, eu acho que é uma conversa que devia existir mais, se calhar não digo em casa, mas eu acho que as pessoas sentem um bocadinho de vergonha de falar de Bíblia e falar de Deus, quando eu acho que isto é falar da Bíblia, é falar de algo concreto, num tempo concreto, mas que Exato. A Bíblia da nossa vida é hoje, é aquilo os problemas, as angústias, as tristezas, alegrias. Eu acho que é isso que no fundo eu faço a minha Bíblia, não é? Baseada numa Bíblia de um Deus em qual eu acredito, mas que é o nosso dia-a-dia. Exato, eu também, e nunca me calo, estou sempre a fazer perguntas e a falar, a questionar. Aliás, os 2 episódios que fiz contigo do Papa Livros foi mesmo sobre isso. Sim, e acho que foram os que me inspiraram um bocadinho também para isto, para ser sincera. Eu acho que nós temos aqui uma contrapartida um com o outro. Eu acho que a curiosidade que também nos move, eu acho que também é importante a curiosidade, a fé, o acreditar, e acho que esta constante de dúvida, que se calhar nos acerca um dos dois, eu acho que também é uma forma que nos aproxima. Portanto, tu partilhas a tua experiência, eu partilho um bocadinho a minha, não só naquela que é a formação académica, até porque Bíblia eu acho que é mais aquilo que nós experimentamos no nosso dia-a-dia. Portanto, eu acho que é isso que faz testemunhar Deus. Não que importa falar de Bíblia se depois eu não testemunho, não experimento Exato. Deus na minha vida, não é? Portanto, eu acho que é isso. E também acho que há aquele perigo de andarmos a mandar com versículos da Bíblia assim para as pessoas, às vezes fora de contextos, não é? Sim. Isso a mim incomoda-me um bocado, a questão de, não, mas a Bíblia diz, ok, mas dizem que contexto, não é? Claro, eu acho que se nós, eu tinha um colega meu que dizia muito isto, a Bíblia, um colega não, um professor, e que no fundo era colega, porque também era padre, e ele dizia sempre que nós na Bíblia encontramos sempre uma frase, um versículo, um capítulo que vai justificar o nosso pecado. Portanto, a nossa falta de ação ou o nosso Exato. Exagero na ação. Exato. Portanto, eu acho que a Bíblia não vou dizer que é um direito civil, mas um advogado não tem que conhecer o direito civil de cor. O padre ou qualquer cristão não tem que saber a Bíblia de cor. Claro que há sempre um versículo, uma frase que chama mais a atenção, mas a Bíblia é algo que é um livro de consulta, não é algo que deve ser lido do princípio ao fim, como se fosse um romance ou um livro científico. E nós vamos falar de como se ler a Bíblia no próximo episódio, mas estamos aqui assim a dar este nosso exatamente. Este modo de saída. E para quem não nos conhece, eu duvido que as pessoas não te conheçam, porque estás muito presente nas redes sociais. Há muito tempo, quando é que começaste? Olha, eu não sei assim precisar, não sei se sou... Eu acho que já disse aqui contigo noutra vez. Há pessoas que dizem que eu sou famoso, há outras que dizem que sou muito conhecido. Eu entendo que há aqui uma diferença. Eu acho que já o disse aqui num podcast contigo, nesse do Papa Livros. E para mim há uma grande diferença entre ser famoso e o ser conhecido. Portanto, eu acho que de famoso eu não tenho nada. Até porque eu reconheço que dentro da minha área profissional, daquilo que é ser padre, na minha vocação, eu tenho colegas e sacerdotes que me ultrapassam intelectualmente, mas muito acima da média. Portanto, eu tenho noção disso, não é? E eu consigo encontrar que há pessoas que realmente, porque eu me deixo fascinar pelo conhecimento bíblico, pela forma como vivem a moral da vida, portanto, tanta coisa
Mas agora que eu seja mais conhecido, isto uma pessoa basta ir para um Big Brother, portanto, para ficar conhecido. Agora, ser famoso é ser reconhecido no mundo profissional vocacional e que alguém realmente olha para nós e vê algum destaque, alguma novidade, algo que enaltece, não é? Agora, para mim, famoso é isso, não é apenas saber o que existe, mas, portanto, trazer uma imagem diferente daquilo em relação àquilo que existe. Portanto, eu sei que há pessoas que me seguem, costumo partilhar aqueles diariamente, já não sei precisar o tempo, mas talvez para aí talvez há 8 anos, acho que só falhei uma vez. E eu admiro-te por isso, porque realmente todos os dias há ali algo para nos dizer. Onde é que vais buscar inspiração? Olha, eu, por exemplo, eu faço quase como o Evangelho, portanto, eu tenho sempre missas ali há uma semana e tenho também missa ao sábado e ao domingo, mas eu faço questão no meu dia de folga, que é a segunda folga, que não é bem folga, apenas não tenho Eucaristia na comunidade. Mas nesse dia é quando eu leio o Evangelho, pá, umas 3, 4, 5 vezes. Mas não leio com a preocupação de querer interpretar nada. Portanto, apenas leio uma, duas, uma fase superficial, diagonal, para aqui e para acolá, e depois deixo que durante a semana o Evangelho aconteça, não é? Porque eu depois, se eu faço a homilia, por exemplo, tenho a missa ao sábado e ao domingo, se faço a homilia, se preparo a homilia, por exemplo, na quinta, quarta, sexta, o meu estado de espírito não vai ser o mesmo na forma como eu vou falar com as pessoas. E depois também há aqui a dificuldade que a minha comunidade está sempre a querer ser diferente. Portanto, não é aquela comunidade que eu sei onde é que as pessoas estão sentadas no banquinho, portanto, está ali naquela parte da cidade, a parte mais urbana, mas também rural, e é por isso que eu gosto de ir lendo no princípio da semana, não passo mais cartucho depois ali ao Evangelho, mas ele durante a semana vai matutando ali um bocadinho. E em relação aos textos, eu gosto muito de ler, não sou capaz de ler um livro assim do princípio ao fim. Uma sentada só. De uma sentada só, não consigo, acho que é aborrecido. Mas gosto de ler assim coisinhas daqui e da lá, jornal, revistas, artigos, e depois, se repararem, claro que as pessoas pensam que aquilo que me estou ali a debruçar a escrever muito, mas não, aquilo são 2, 3, 4 linhas, não é? Depois o Instagram ou o Facebook obriga que os caracteres vão crescendo, mas aquilo... É um bocado chato às vezes, É um bocadinho, mas aquilo são 2, 3 frases, e às vezes o tema é sempre o mesmo. Só que pego em pontos de visão diferentes, não é? Há quem me acusa às vezes de ser feminista, às vezes há quem me acusa às vezes de ser machista, porque a forma como se escreve eu tento ser um bocadinho aleatório, portanto, não tomar partidos. Mas faço sobretudo para mim aquela reflexão. Essa questão do rótulos é interessante, eu acho que ela vai surgir ao longo dos nossos episódios, não é? Está ainda dentro aqui das nossas apresentações, como é que surgiu a tua vocação para ser padre? Olha, Ana, para ser sincero, eu acho que as pessoas têm a ideia de que... Como é que é de explicar? Que há um anjinho que vem do céu, que há algo mágico, que há alguma coisa de perlim-pim-pim, que cai lá do alto, ou que somos tocados de uma forma divina. Tocamos todos, não é? Eu acredito que ninguém nesse toque da forma divina. Mas tudo nasce, sobretudo, primeiro num contexto familiar. Da comunidade onde eu nasci, da minha freguesia Tangil, Monção. Ainda é uma freguesia, não vou dizer que é um estilo tridentino, que toca ao sino toda a gente vai, mas maioritariamente 90% da população ainda vive muito a fé. Portanto, eu acho que a minha freguesia cultiva muito e conserva esta tradição que vive na prática. Claro que não é uma comunidade perfeita, não é? Os discípulos também não eram, estavam com Jesus. Mas há perfeição, a não ser a de Deus. Exatamente. E depois da vocação, portanto, eu entrei no seminário, movido pela curiosidade de outros que tinham ido. Eu recordo que o meu pai disse à minha mãe que deixa o rapaz ir porque ele não vai ficar lá muito tempo. A minha mãe não queria, Tal era não é? a fé. A minha mãe, pronto, aquele desmame materno, não é? Assim... O pai, a dor certamente de ver o filho partir também por algo diferente, também não era fácil, mas o pai, pronto, torna-se ligeiramente alguém que tranquiliza. E o meu pai disse, eu recordo nisto, que eu estava na casa de banho, que ficava ali ao pé da cozinha, e o meu pai disse, mãe, deixa estar com o rapaz, ele como assim, não vai durar muito tempo. E fui ficando. E nunca tive assim nada místico, nada extraordinário, mas por isso é que eu se calhar cheguei a ser padre, porque se eu estivesse à espera de algo mágico, algo extraordinário, algo que fosse encantador, eu se calhar não me tinha apercebido disso e nunca teria encontrado. Mas foi nas pequenas coisas, um padre que eu conheci, um amigo que eu vi, situações que me foram fazendo entender que realmente é um fogo que arde cá dentro. Eu acho que não tem explicação. Não tem explicação. Eu às vezes tento explicar um bocadinho isto. Quando uma pessoa é casada ou tem uma relação com alguém, por muito mau que isto fosse, eu poderia dizer, olha, já não gosto tanto de ti, portanto, apaixonei-me por alguém, outro alguém. Sim. Não é? Apesar disto não fazer muito sentido, porque ninguém se apaixona assim da noite para o dia, não é? Tem que haver um contacto. Amor à primeira vista, Exato, né? que eu não acredito nada disso, isso é um romance. Nem eu. Portanto,
dizer isto a alguém que vou deixar de ser padre porque deixei de amar, não, eu acho que é algo que habita em nós. Não, eu acredito mesmo que Deus escolhe sobretudo os imperfeitos. Não vou dizer que é para confundir os outros, mas eu acho que nos confunde mais a nós. E eu acho que esta parte tem... Eu quanto mais sou padre, mais pecador me sinto. Porque acho que devia ter uma responsabilidade muito mais acrescida. Não estou a dizer que sou um pecador nato em coisas assim, mas sou pecador como outra pessoa qualquer. Isso mas é ser humano, não é? Sim, é ser humano. E é essa parte que eu já disse aqui também. Eu acho que a santidade de qualquer pessoa, no fundo, não é ganhar asas nas costas, não é? É nós o quê? É tentar humanizarmos-nos. Exato. E só com a vida, só com a experiência, só com aquela é que nós vamos aprendendo um bocadinho. Agora também sinto curiosidade numa coisa, Ana. Diz. Eu acho que tu, sei que vimos dos mesmos lados, portanto... Somos praticamente vizinhos. Somos praticamente... Padroso para Tangil não é assim uma grande Somos praticamente distância. vizinhos, tu é a subir ou é a descer, não é? É engraçado que os conselhos são diferentes, mas nós somos quase vizinhos. Portanto, somos quase vizinhos, mas mais perto do que aquilo que pensámos até. E para já foi um gosto conhecer-te, nas vezes que eu vim aqui. Acho que és uma pessoa inspiradora, por aquilo que fazes, pela forma como promoves as coisas. Gosto da forma como falas, mas sobretudo da forma como pensas. E agora eu pergunto, sei que também tens uma parte ativa aqui na comunidade, na paróquia e naquilo que é... Tento. E naquilo que é cultural. Não é? Eu sei que gostas aqui de boa fama, portanto isso é bom. Mas estas raízes eu penso que elas já vêm de lá. Vem. Tu falaste numa altura do Padre Valdemar. Padre Valdemar, sim. Portanto, que alguém que marcou a tua vida, estás a ver, a vocação das pessoas também é isto. Muito mesmo. Eu sempre senti, cá está, viver em Padroso, e em 1980 a eletricidade estava a chegar a Padroso quando eu fui para lá viver com 5 anos. Eu não tinha nascido. Que eu nasci. Pronto. Não façam contas. Não é muita diferença, parece mais. Mas cá está, Padroso era aquele meio em que eu digo sempre que a vida daquela freguesia, e acho que de todas, Monção, Arcos, seja lá qual for ali no Alto Minho, era à volta da igreja. O padre é que fazia os anúncios ao domingo sobre o que é que acontecia, né? Exato. Mas eu também tive, eu nasci numa família muito, sobretudo o meu lado paterno, muito, muito católica. Os meus avós rezavam todas as noites o terço, tentavam ir à missa, rezavam ao toque das Ave-Marias. Isso já se perdeu, não perdeu o toque das Ave-Marias ou não? Algumas igrejas sim, mas outras mantêm, porque depois também começaram a vir pessoas de fora e começaram a reclamar que o sino tocava às vezes demais e pronto, isto em termos... Já tive questões na paróquia por causa do sino. De gente que vinha do Porto e que se sentia incomodada porque ouvia muitas vezes o sino. Aquilo que nós chamamos as trindades, que tocava de 15 em 15 minutos, ou aquelas musiquinhas, Ave Marias e assim. E isso incomoda... Para quem não está habituado, sim, eu acho que é como quem mora ao pé da linha do comboio, portanto, quem mora lá há muitos anos não se apercebe. Para quem está ali há pouco tempo... Há pessoas, por exemplo, quando fui ser pároco em Caminha, não é? Eu consegui ouvir o mar e aquilo durante a noite havia aquilo... E estava a uns quilómetros do mar até, mas o vento às vezes trazia e aquilo eu sentia. Depois, passado um período de tempo, deixei de sentir. Enfim, em Roma faz como os romanos, é o que eu costumo dizer, mas pronto. Mas sim, metade, eu nasci assim no seio de uma família assim bastante católica e sempre tive assim uma curiosidade, não sei bem como nem porquê, fascinava-me as parábolas, não as percebia, claro, havia aquilo ao domingo na missa, mas achava giro a ideia de Jesus ser o bom pastor, e todas aquelas... Que é este domingo agora? Exatamente. Termos sempre aquelas ideias de aquela parábola de Jesus, e eu fazia perguntas. Nessa época, um ano depois, se calhar, vem o Padre Valdemar para Padroso. E eu não sei por que carga d'água é que ele achou que eu podia começar a ler. Eu tinha 7, 8 anos, acho que ainda não tinha 8 anos. Lembro-me que ele punha um bloco, um tijolo, para que eu pudesse ler. Hoje usamos ainda mais uma caixinha de madeira. Mas eu era tão baixinha que eu ficava assim, né? Bom. E tenho a certeza que as pessoas não me ouviam, ou eu tinha que ler mal, não sei. Mas ele começou a puxar por mim. E depois eu tive a sorte que na catequese ele era o meu catequista. E foi aí que eu comecei ali, praticamente até ele sair. Ele saiu um ano antes de eu vir para cá. Foi para Moledo. Foi para Moledo. E depois Vila Praia depois é que foi para Vila Praia de Âncora. Eu já cá estava quando ele foi para a Vila Praia de Âncora. Mas, portanto, ele saiu para ir para Moledo e até essa altura
eu lembro-me que eu coitado do homem, eu massacrava-o com perguntas, a sério, eu fazia-lhe de tudo, quem era Samuel, porque é que Samuel era chamado, não sei o que mais. E foi daí, acho que foi mesmo daí que começou a minha... Mas eu acho que essa parte, estás a ver, tem que haver sempre alguém que desperta a nossa vocação. Portanto, a vocação já lá está, não é? Esse chamamento, portanto, por isso é que eu digo que isto é um caminho, um processo, não é? E durante este processo, se nós encontrarmos alguém que possa satisfazendo um bocadinho aquelas nossas curiosidades... E ele satisfez muitas. Há quem chame curiosidade, mas eu acho que isto também é algo que está em nós. Claro que nasce numa família. A minha família, não vou dizer que era assim tão piedosa, tão católica, não é? Enderezarmos o terço à noite ou essas coisas. Não, era praticamente piata. Era muito dos meus pais, pronto, a questão de ir à missa, nos dias festivos, aos domingos, sábados, portanto, na altura tínhamos missa todos os domingos e sábados. Exato. Hoje já não é bem assim, porque o Parque da Minha Terra já tem 8 paróquias, portanto exato. Agora já é rotativo. Claro, o Padre Valdemar tinha 3 naquela altura. Era, agora as pessoas 3 é quase impossível, não é? Infelizmente. Portanto, eu acho que este podcast também pode, no fundo, despertar, porque eu acho que hoje em dia as pessoas pensam que vocação que é viver fechado num... Portanto, isso era ali um estereótipo um bocadinho desligado da realidade. Quase aquela ideia de convento, não é? As pessoas pensam que vocação que é conventual, não, mas eu acho que estes padres novos agora, no fundo, têm também desmistificado um bocadinho isto. Eu acho que eles devem entender, sobretudo a juventude pode ser o que quer, não é? Portanto, exato. Não é? Independentemente de serem padres ou não, eu acho que cada um deles pode seguir, para além de ser padre, pode ter também os seus lobbies e outras coisas assim. E eu sempre digo que ser padre é uma profissão como outra qualquer, né? Vocês têm um compromisso para com as pessoas um bocado maior do que de qualquer outra profissão, eu diria. Outra, numa questão moral, talvez sim, não é? Uma questão de moral, portanto. Agora, no fundo, também do reconduzir, porque há muita gente ali que também nos ouve. Mas hoje em dia também não é tão fácil, porque as pessoas têm um conhecimento e muito mais acesso à informação do que outrora. Hoje em dia as pessoas, qualquer coisa, Google. Exato. Qualquer coisa, doutor Google. E é importante reter que há muita informação que acontece ali também na internet que não é válida, não é? Portanto, pode-nos parecer válida quando é proveitosa. Exato. Mas muita também são fake news e, portanto, há que reconhecer de onde é que vem o conteúdo, não é? Eu acho que sim. E eu acho que é por isso que este nosso podcast... vai ser interessante nesse... Sim, eu acho que já está a ser, Ana, o facto de estarmos aqui. Portanto, eu só queria que as pessoas entendessem que este podcast que nós vamos querer partilhar com elas, que as pessoas não estejam a pensar que vai ser algo catequese ou que vai ser muito pragmático. Um sermão, uma homilia. Ou o sermão de Santo António aos Peixes, portanto, não é isto. O que nós pretendemos, no fundo, é desmistificar um bocadinho, dar aqui um bocadinho uma nuance. Eu não vou dizer que é com profundidade, mas se calhar mais superficial, mas com conteúdo para as pessoas poderem entender o que é a Bíblia, o que é a religião, o que é ter fé, porque eu acho que há curiosidade na vida de muitas pessoas, aquilo que acontecia contigo, e tiveste o privilégio de encontrar alguém que te fosse, não é, sucumbindo a algumas dessas dúvidas. Eu massacrei o homem, coitado. E eu acho que nós aqui também podíamos criar um espaço para que as pessoas depois interagissem connosco, colocassem perguntas. Aliás, para nós. Isso é uma excelente ideia, exato. Se tem perguntas, se tem dúvidas, a gente vai tentar responder. Depois do podcast em podcast, nós podemos ir respondendo a algumas curiosidades, dúvidas, e se calhar incertezas. Podem massacrar à vontade, como eu fiz ao coitado do Padre Valdemar. Não, mas o Padre Valdemar também teve esse privilégio de estarmos no mesmo conselho, pelo menos durante 10 anos, e foi muito bom. O Padre Valdemar tem uma sensibilidade assim um bocadinho acrescida. Ele é extraordinário, gosto muito dele. Acho que quem teve sorte de se cruzar com ele conseguiu mudar a vida dessas pessoas. Sim, eu não sei que idade teria o Padre Valdemar na altura que foi. Era jovem, era a primeira paróquia dele. Com que idade é que vocês começam? Mais ou menos 25. Era mais ou menos isso. 25, quantos anos é que ele esteve ali? Não esteve muitos, foi uns... eu tinha 6, acho, e foi até aos meus... Eu tive ali 6 anos, mais ou menos. Depois é que esteve muitos anos em Moledo, só que houve ali um 20 tumulto. E tal, salvo erro, não é? Quando ele ia ter que sair para depois ir para a Vila. Ainda por cima, mudar de paróquias não é fácil, não é? E sobretudo quando se é um padre que cria ali uma certa alegria entre todos. Mas depois mudar de uma paróquia para dentro do mesmo concelho também é um bocadinho ingrato, porque depois as pessoas tentam ir à missa onde ele está, ou com outro sacerdote. E não é fácil gerir um bocadinho isto, mas o Padre Valdemar é... Não, ele é fantástico. A minha homenagem ao Padre Valdemar. Sim. Pronto, eu acho que como apresentação está feito, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas... Quer dizer às pessoas que não fiquem connosco, porque eu acho que as pessoas não se vão arrepender, e eu acho que
que vai ser um momento bonito, pelo menos para nós aqui vai ser. Eu já estou a adorar, não é? Eu também já estou a gostar muito. E o nosso pedido para que nos sigam, porque se não nos seguirem, como é que a gente vai chegar até vocês, não é? Estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, não sei o que mais é que há, mas estamos nelas. Se aparecer mais alguma, entretanto, alguém nos há de colocar lá. O Jamie trata dessa parte. Claro. Mas, portanto, o nosso agradecimento, se vocês puserem lá assim um gosto, como é que é? Uma joia? É, como diz o brasileiro, é pôr uma joinha, portanto, basta subscrever. E há que dizer aqui uma coisa importante, que nós falámos há pouco. É gratuito, portanto, as pessoas não ficam com nenhuma mensalidade acrescida, não ficam com nada. E acho que o único crédito que aqui ganham é... Ficam em boa companhia, digam boa lá companhia que não. E depois algum conhecimento também. Vamos então no próximo episódio falar como se lê a Bíblia. Fique atento, siga-nos e até à próxima. Até já.